Boa noite a todos que estão aqui sintonizados conosco na terceira palestra da 60ª Semana Espírita de Jacareí Região. Este ano na versão online, né? A nossa nova versão aí. A Semana Espírita de Jacareí Região é uma iniciativa da USE Intermunicipal de Jacareí, né? A USE Intermunicipal de Jacareí, ela é um órgão de unificação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né, que busca unificar o movimento espírita aqui em 6 cidades da nossa microrregião, digamos assim, né? A USE de Jacareí, a intermunicipal, ela abrange as cidades de Jacareí, Guararema, Santa Branca, Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista, né? Cidade co-irmãs nossas aqui nas atividades, né? Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro, quem está coordenando a palestra da Semana Espírita é a nossa casa, o Centro Espírita Paula Ortiz, né, que fica aqui em Jacareí, bem no centro, ali na Rua Nito Catão. E o nosso convidado para hoje é o Orson Peter Carrara, que já esteve em Jacareí várias vezes. O Orson é um velho amigo nosso, um velho colaborador, ok? Então, é sempre um prazer receber o Orson aqui em Jacareí. Para a gente iniciar, então, as nossas atividades de hoje, eu vou pedir a todos que se recatem um pouquinho para a gente fazer uma prece inicial, ok? Então, eu vou pedir para que todos se silenciem um pouco, procurem elevar os seus pensamentos, os nossos pensamentos, né? Para buscarmos a espiritualidade maior, os mentores e as mentoras da USE, espíritos que trabalham no movimento de unificação aqui da nossa região, buscar também os mentores e mentoras da nossa casa, que coordena hoje, o Centro Espírita Paula Ortiz, pedir a eles que fiquem conosco para mais esta noite de aprendizado, de estudo, também de confraternização, ainda que online, né? E, ao mesmo tempo, agradecer a esses espíritos amigos, esses espíritos trabalhadores do plano espiritual, que estão sempre nos auxiliando, nos apoiando, né? Apoiando o movimento de unificação, a USE, né? Agradecer muito a eles, porque a gente sabe que eles têm um trabalho muito bonito, né? Dando suporte a todos nós aqui na Terra para esse trabalho de incremento ao movimento espírita. Muito obrigado a todos vocês e obrigado ao nosso Mestre Jesus, né? Nosso professor aí de Nazaré, por mais esta oportunidade, pedindo que fique conosco hoje e sempre. Muito obrigado. Pessoal, peço para todos, se puderem, desligar o áudio e o vídeo, né, para não carregar muito, né? Muito bem, o nosso tema hoje, pessoal, é devotamento vencendo os preconceitos, né? E o nosso convidado, como eu já disse, é o Orson Peter Carrara. O Orson, ele é natural lá de Mineiros do Tietê, aqui no interior de São Paulo, mas hoje ele reside em Matão, né? Terra do nosso grande Carbachuto. O Orson é palestrante espírita, é escritor com vários livros publicados. O Orson é presidente do Instituto Carbachuto, lá de Matão. O Orson é articulista da imprensa espírita, colaborador da Rádio e TV Mundo Maior, aqui de Guarulhos, né? Rádio e TV com conteúdo espírita. E o Orson também agora é youtuber, né? Ele tem um canal no YouTube que tem o nome dele, Orson Peter Carrara. Todos podem acessar, que tem bastante material lá. E, enfim, ele tem outras atividades aí no movimento espírita. Enfim, a partir de agora, Orson, a casa é sua. Muito obrigado pela presença. Né? Você já é um amigo aqui de Jacareí. Seja bem-vindo. A casa é sua, né? A palavra é sua. Muito obrigado, Alfredo. Boa noite, Alfredo e demais amigos aqui presentes, especialmente do Paulo Ortiz, que é a casa da noite, né? Mas estendendo o nosso abraço a toda Jacareí e demais cidades envolvidas pela União das Sociedades Espíritas da Intermunicipal Jacareí. O trabalho de unificação, o trabalho de união das casas é uma tarefa primordial para o movimento espírita, porque o fortalecimento das casas, a união das casas, significa, em última análise, o fortalecimento do movimento, porque as casas, unindo-se em promoções comuns, como esta iniciativa, que é a iniciativa de promover há mais de 60 anos, né, a sua Semana Espírita, 66ª edição da Semana Espírita de Jacareí. Isso significa esforço de muitos companheiros que, ao longo do tempo, dos anos, eu estou presumindo que ela seja anual, né,
mas não importa se for anual ou não, mas presumindo que esta promoção, essa iniciativa, envolveu durante todas essas edições os espíritas, que por sua vez representam as casas a que se vinculam, criando, pois, um vínculo muito importante que estreita os laços de fraternidade, de amizade, tão importantes para todos nós que vivemos a doutrina espírita. Eu quero saudá-los com o meu carinho, com a minha gratidão, com a minha alegria. Eu estou falando de Matão. Matão é a cidade onde morou Caibar Schutel, de onde projetou-se aquele que extrapolou as fronteiras da sua própria cidade, do seu próprio país, para projetar-se internacionalmente com o seu legado de luzes, influenciando gerações de espíritas. Ontem, 22 de setembro, foi a data em que se relembra, em que se comemora o seu nascimento, que ocorreu em 1868. E esta data é comemorada anualmente aqui por Matão, com a realização do encontro anual Caibar Schutel, que, assim como vocês, também foi totalmente online. E é muito interessante que nós continuemos as nossas iniciativas, as nossas promoções, agora na versão online, porque alimentam o ideal. Nós não devemos desistir por causa das adversidades que vão surgindo. Aliás, esta persistência, essa dedicação, é sinônimo de devotamento, que é o tema que abre a abordagem de hoje. Porque, então, quero cumprimentá-los pela continuidade da Semana Espírita. Não foi a pandemia, não foi o isolamento social que interrompeu esta importante iniciativa, porque nós devemos mesmo prosseguir destemidos, apesar da tempestade à nossa volta, que se apresenta de tantas formas desafiadoras, podemos dizer, não é mesmo? Mas nós oferecemos para a noite de hoje, dentro da questão dos preconceitos, esta virtude, o devotamento, superando os preconceitos. Se nós buscarmos no dicionário a definição da palavra ou da virtude devotamento, nós vamos encontrar que se trata de um ato de devotar-se. A palavra devotar-se é sinônimo de dedicação. Então, o devotamento, ela é decorrente, ela é sinônima de dedicação. Nós podemos ter uma dedicação ou um devotamento para uma causa, para uma iniciativa, para um interesse, para a busca de um ideal, para a concretização de um objetivo. O devotamento, em síntese, ele significa isso, numa definição bem rápida, bem compacta. Mas é interessante porque a palavra devotamento, ela lembra também a palavra abnegação, porque a pessoa devotada a uma causa, devotada a uma iniciativa, ela também é uma pessoa abnegada. E a abnegação, ela lembra, ela significa desprendimento, altruísmo. Quer dizer, a busca, a superação de tendências egoístas. A pessoa abnegada, ela procura superar as tendências egoístas que ainda trazemos em nós, na nossa personalidade. Nós, os seres humanos, no estágio que estamos, ainda guardamos boa dose de egoísmo. Ainda está em nós. Eu digo ainda porque isso será superado com o tempo. A evolução fará esse trabalho importante de superação desta mazela moral que é o egoísmo. Mas, então, o devotamento, que é a primeira palavra do tema que apresentamos nesta noite, ela é sinônimo, pois, de dedicação e abnegação. Se pudéssemos, então, resumir essas três virtudes que são sinônimas, essas três virtudes que se ligam diretamente, nós podemos dizer, então, que o devotamento é uma dedicação sem egoísmo. O devotamento é uma dedicação com desprendimento, principalmente interessado no bem-estar do outro, fazendo com que o outro se sinta bem na nossa presença, fazendo com que o outro seja beneficiado pela nossa ação altruísta e não egoísta.
porque aí nós vamos encontrar verdadeiramente o que é o devotamento. O devotamento é esta dedicação muito interessante. Neste livreto aqui, Vigiai e Orai, de Irmão José, pela psicografia de Carlos Bacelli, nós vamos encontrar a inspiração para a abordagem dessa virtude do devotamento. E o espírito autor, que é o Irmão José, nesse livreto que tem lições maravilhosas, ele vai relacionar várias situações, trazendo na lição Se Já És Capaz, é o título da lição, Se Já És Capaz, ele relaciona. Se já és capaz de velar à cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado e estar com ele alguns minutos, auxiliando o familiar que necessita de descanso. Se és capaz de escrever uma carta, demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar um serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém em cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida, então, diz o autor, já concluída a lição é bem curtinha, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Muito bem. Então, nós colocamos como tema da palestra devotamento na superação dos preconceitos. A palavra preconceito, por sua vez, nos chama a uma outra ordem de raciocínio. Nós vamos deixar um pouco aqui o devotamento, guardemos o devotamento por alguns instantes para depois fazermos essa ligação. Vamos pensar um pouco na questão dos preconceitos. Se buscarmos a definição da palavra preconceito, nós vamos ver que qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, esse é o significado. A definição de dicionário. Sentimento hostil, assumido em consequência de generalização, apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. O preconceito, ele é uma opinião desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, mas é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Então, não é difícil a gente constatar que o preconceito ele provém do orgulho e do egoísmo também. O preconceito é resultado dessa postura egoísta que ainda guardamos. O preconceito é resultado do orgulho e do egoísmo. Como a própria palavra diz, é um pré-conceito. Você concebe, cria uma opinião a respeito de uma pessoa, de uma causa, de uma ideia, de um fato, de um acontecimento, de uma circunstância. Você elabora um conceito antecipado e apressado conforme os seus julgamentos, ou os nossos julgamentos. Eu também me incluo nisso. E aí é que está o grande equívoco, né? Porque os nossos julgamentos, as nossas opiniões, os nossos pareceres, normalmente são precipitados e são construídos em função da nossa formação moral, do nosso estágio de amadurecimento, e nem sempre condizem com a verdade. As nossas opiniões pessoais, normalmente, estão maculadas por variados interesses e manchadas por esta gama de influência que o orgulho e o egoísmo exercem sobre nós. Porque ainda somos dominados pelo egoísmo, ainda somos levados pelo orgulho em variadas situações. E no mesmo livrinho que eu apresentei para vocês,
Vigiai e Orai, de irmão José, tem uma lição específica. Preconceito. Como a lição é muito curta, as lições desse livro são muito compactas, eu vou ler para vocês a lição preconceito. E diz o Espírito, qualquer tipo de preconceito. Bom, vamos lembrar, né, da definição de preconceito. É uma definição, um conceito elaborado precipitadamente, apressadamente, de acordo com os nossos julgamentos, nem sempre baseados na verdade, e normalmente construídos com os nossos interesses egoístas, orgulhosos, vaidosos, etc. Então, qualquer tipo de opinião generalizada, precipitada, apressada, com julgamentos, é sinal de estreiteza de espírito. O preconceito, ele é característico de almas apequenadas. É característico de estreiteza de visão míope, de visão pequena que não consegue enxergar o todo. E fixa tenazmente num aspecto localizado. Fixa-se com muita atenção num aspecto parcial, num aspecto inicial, sem conhecer o histórico, sem conhecer as razões, sem conhecer as causas. Cada qual, continua o Espírito no segundo parágrafo, cada qual vive de acordo com as suas opções de vida. E é verdade. Cada um de nós tem a liberdade de optar por este ou por aquele caminho. E esta opção é livre. Nós não temos o direito de julgar as opções, sejam quais forem. Cada qual vive de acordo com as suas opções de vida. E essas opções de vida, elas são decorrentes das experiências, das dificuldades, das conquistas que cada um fez ao longo da sua caminhada nesta existência, e principalmente considerando as conquistas, as experiências, as dificuldades, os fracassos de existências anteriores, e mesmo as dívidas ou os anseios que caracterizaram as bagagens anteriores que vieram agora desmembrar-se aqui, no presente. Estamos a caminho, todos estamos a caminho, mas falta-nos muito chão para percorrer. Não devemos ignorar essa realidade. Nós somos ainda criaturas em início de caminhada. Nós ainda somos imaturos. Podemos ter uma alta tecnologia, somos top em desenvolvimento da inteligência, mas moralmente somos medíocres moralmente. Ainda nos deixamos seduzir por essas imperfeições morais. Portanto, convido o Espírito Autor aqui, não te escandalizes diante das atitudes que te causem estranheza. E quantas não são as atitudes que nos causam estranheza? E o Espírito propõe, não fique escandalizado por causa disso, justamente porque cada um está no caminho que optou trilhar. Ninguém é igual a ninguém. É claro que não. Apesar de sermos iguais na origem e na destinação, apesar de sermos iguais nas necessidades físicas, apesar de sermos iguais como seres humanos, todos nós somos diferentes nas experiências, nas bagagens. Não podemos generalizar os gostos, as tendências, as posturas, não tem como, porque cada um trouxe uma experiência diferenciada. Por isso, habitua-te a respeitar as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem o modo de vida que elegeram. Os preconceitos se estendem em vários âmbitos da vida. Esse parágrafo citou as preferências sexuais, mas ela não está apenas na questão sexual, de opção sexual. Os preconceitos, eles surgem em muitos caminhos da vida humana que se nota diariamente. Nós vivemos, por exemplo, um efervescer da intolerância religiosa, que também é um preconceito. Infelizmente, vivemos uma época de intolerância religiosa. Ainda que tentemos disfarçar aquelas cinzas do passado de perseguição
das religiões dogmáticas por aquelas outras que tentavam impor uma nova maneira de iniciar a vida, de compreender a vida, ou tentavam se estabelecer, e que geraram tantas guerras, tantas lutas, tantas mortes, tantos preconceitos, tantas perseguições. Nós ainda temos resquícios disso nos dias atuais. Nós vemos aí ataques a terreiros de Umbanda, nós vemos ataques a centros espíritas, nós vemos ataques a pessoas que não pensam de maneira igual àqueles que promovem os ataques. Então, existe um preconceito, existe uma hostilidade, uma atitude hostil com comportamentos diferentes. Mas o Espírito vai ponderar. Não sabes o que foste e nem podes prever o que serás. Porque nós não temos condições mesmo de saber em que circunstância estaremos amanhã, na próxima existência. Fazemos julgamentos precipitados agora, mas não sabemos se vamos reencarnar no Brasil. Sabemos lá que meio, em que cultura, em que época, em que planeta, em que país reencarnaremos. E quando estivermos novamente na idade infantil ou madura da próxima encarnação, em que condições ambientais estaremos habitando? Em que condições culturais estaremos inseridos? Em que condições de relacionamento ou de dificuldade física ou mental, ou sabe-se lá qual, estaremos enfrentando? Porque não sabemos realmente como será o futuro. E não lembramos o que vivemos no passado. Daí, cada um de nós, com a sua postura de hoje, cada um de nós, com a sua maneira de se comportar, é resultado das experiências vividas anteriormente, que naturalmente foram diferentes, profundamente diferentes, por força de vários fatores, fatores culturais, fatores ambientais, fatores geográficos, fatores sociais, fatores morais. E agora estamos juntos nesta época, encarnados, nos defrontando uns com os outros, com a velha tendência de julgar precipitadamente, exercendo o preconceito. O preconceito limita, o preconceito acusa, o preconceito marginaliza, o preconceito persegue, o preconceito tortura, o preconceito marginaliza principalmente e despreza. Mas o preconceito é uma ilusão. O preconceito é um desfoque, é uma visão desfocada da realidade. Porque nós vemos uma pessoa e a julgamos conforme a sua vestimenta, a julgamos conforme a sua idade, conforme a sua condição social, conforme a sua crença, conforme a sua nacionalidade, conforme a sua raça, conforme a sua opção sexual, conforme a sua enfermidade. Julgamos as pessoas pela aparência e pelas condições externas que a envolvem, no contexto em que estamos. Mas aquela não é a realidade daquela criatura que nós vemos. Ela está apenas numa circunstância momentânea, definida pelo seu planejamento reencarnatório, pela sua escolha, pela sua prova, pela sua expiação e até pelo seu sentido de abnegação. E nós julgamos pelas circunstâncias externas. Nós julgamos pelo ambiente. Nós julgamos pelas opções variadas que a pessoa faz. Ora, o preconceito é isso. Fruto direto do orgulho, da estreiteza de visão. Fruto direto do egoísmo, que faz com que a gente se sinta melhor do que aquela pessoa. Mas não há ninguém melhor do que ninguém, nem pior. Não há ninguém maior do que ninguém, nem menor. Somos todos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam. Fruto das opções, fruto das experiências, fruto da bagagem. Mas todos caminhando com o mesmo objetivo, atendendo à lei divina, ainda que inconscientemente, conduzidos pela bondade divina a uma destinação de equilíbrio, de serenidade, a uma destinação de felicidade que será inevitavelmente alcançada.
Porque Deus reserva a todas as suas criaturas a felicidade, que não será ociosa, será uma felicidade de trabalho, de continuidade, que será construída com esforço próprio. E ao longo das experiências de relacionamento, nós nos debatemos com essas diferenças pessoais, as diferenças decorrentes das nossas próprias experiências do passado e do presente. Então, o preconceito, ele revela realmente, como disse o Espírito no primeiro parágrafo, uma estreiteza de visão, uma visão completamente limitada, que julga em primeira instância, que precipita opiniões em primeira instância, sem uma análise crítica, sem o conhecimento prudente da realidade. Por isso que a definição de preconceito vai dizer que é uma hostilidade, que é uma postura de julgamento precipitado, porque ainda não conhecemos a história completa. Vemos uma pessoa em apuros variados, de qualquer ordem, e lá vamos nós com a língua ferina, lá vamos nós com a condenação, lá vamos nós com a crítica severa. Mas, continua o Espírito no antepenúltimo parágrafo da sua curta mensagem, trata a todos, convidando-nos, né? Com igual respeito e consideração. Jesus não se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida. Lembra-te, o amor cobre a multidão de pecados. É muito conhecida uma história que vocês naturalmente leram, de um voo para Joanesburgo, na África do Sul, para Londres, em que uma senhora muito distinta, uma senhora de uma aparência muito bem cuidada, chamou a aeromoça e falou: aeromoça, como pode uma coisa dessa? E a aeromoça falou: o que se passa, senhora? Como que se passa? Você não está vendo que eu estou sentado do lado de um negro? O preconceito racial ainda tão presente em muitos países. Jamais posso me sentar diante de um negro. Eu quero que você providencie a mudança do lugar. Essa história é muito conhecida, mas eu vou contar aqui porque cabe no contexto, né? Vocês têm que me arrumar um outro lugar. Não é possível que você me deixe sentado ao lado de um negro. E o negro manteve-se absolutamente calado. E a aeromoça falou: olha, minha senhora, eu vou dar uma olhada se há um outro lugar, mas parece-me que a aeronave está lotada. A moça se retirou e dentro de alguns minutos voltou e falou: minha senhora, realmente a aeronave está lotada. Nós não temos como colocá-la em outro lugar. Mas antes que a mulher respondesse alguma coisa, a aeromoça continuou e falou: todavia, o nosso comandante determina que nenhum dos nossos passageiros deverá sentir-se desconfortável ao sentar-se ao lado de uma pessoa que não lhe cause bem-estar. Não é justo que uma pessoa que comprou uma passagem aérea permaneça numa situação assim tão constrangedora. Então, nós vamos arrumar um lugar na primeira classe. E a mulher já foi se preparando para levantar, e antes que ela tomasse a atitude de levantar-se efetivamente, ela dirigiu-se ao cavaleiro e falou: por favor, cavaleiro, dirija-se comigo para a primeira classe. No que foi aplaudida pelos demais passageiros que acompanhavam aquele diálogo carregado de preconceito. Daquela mulher que não aceitava sentar-se ao lado de uma pessoa apenas porque a cor da pele era diferente. O que realmente é um absurdo, porque nós não somos, por Deus, diferenciados pela nossa cor da pele. Não somos, por Deus, discriminados por causa da nossa altura, por causa da nossa gordura, por causa da nossa deficiência física, por causa da nossa pequenez ou maioridade. Não. Para Deus, todos somos seus filhos. A cor da pele, a deficiência física, a deficiência sabe-se lá qual, e até a deficiência moral, não é considerada. Somos todos seus filhos, porque todas essas são situações absolutamente passageiras. São situações que o tempo corrigirá devidamente. Mesmo a imperfeição moral, ela desaparecerá com o progresso que infalivelmente faremos
através das experiências repetitivas. Então, o preconceito, reafirmo, repito, ele é fruto de uma visão míope, ele é fruto de uma análise precipitada, completamente incompleta, porque não enxerga o contexto social da situação, o contexto total da situação, onde está incluído o histórico, a necessidade, a grandeza de uma criatura. Diante de uma criatura com qualquer deficiência física, diante das questões da cor da pele, diante das questões das opções sexuais, diante das situações de crença, de posturas, nenhum de nós tem o direito de julgar, nenhum de nós tem o direito de recriminar, de escandalizar-se, porque cada pessoa está no estágio próprio do seu próprio entendimento, já que nós também estamos no nosso próprio estágio de entendimento, mantendo ignorâncias variadas, até com a nossa própria vida. Nem sempre temos compreensão de todas as coisas, e nos postamos também como pessoas que desconhecem muitas situações, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa impotência diante de desafios que a vida apresenta. Portanto, que direito temos nós de discriminar alguém que tem dificuldade visual, alguém que pesa um pouco mais, alguém que tem uma deficiência no rosto, na pele, a falta de um membro, a falta de um dedo, de um braço, ou a opção política, ou a opção religiosa, ou a opção sexual, ou a condição social? Não, não temos esse direito, porque somos todos iguais, filhos de Deus, criados pelo amor do Criador, que é absoluto em tudo. E aí é que nós queremos trazer o devotamento. Depois de passarmos brevemente pelo preconceito, em que as nossas colocações naturalmente foram retirando do raciocínio dos amigos que aqui estão reunidos, várias situações em que nos lembramos do preconceito. Quem de nós já não sofreu preconceito? E eu nasci numa cidade pequena, numa época ainda de desentendimento religioso, em que ser espírita era coisa de gentinha, como era a expressão usada entre aspas. Ser espírita era coisa de mexer com o outro lado, de mexer com essas coisas, pessoas ligadas com o demônio. Eu vivi esta época na minha infância e sofria. Uma cidade pequena, poucas pessoas espíritas, apesar do respeito, apesar de não haver violência, mas sofria o preconceito por ser espírita. Então, isso existe. E quantas vezes não nos portamos também com preconceito diante de outras situações? Então, o preconceito, ele abre uma brecha imensa de situações, de visualizações, de situações que já vivemos, que já vimos, já enfrentamos. Quantos de nós já não teve que combater a sensação de preconceito que às vezes brota em nós mesmos? Quantas vezes queremos ter uma atitude preconceituosa e nos lembramos, eu sou espírita, eu acredito, aceito o evangelho dentro de mim, como é que posso ter preconceito? Jesus, como disse o Espírito, andava com malfeitores, aceitou em seu grupo apostólico pessoas de má vida, consideradas pessoas de má vida, andava com estropiados, mal vestidos, miseráveis, famintos, pobres, prostitutas, homens desrespeitosos, acolhia a todos no seu calor de mestre bondoso, de mestre que sabia entender as limitações humanas. Nem por isso se maculou. Quando pensamos na grandeza de uma Madre Teresa de Calcutá, quando pensamos na grandeza de uma irmã Dulce, na grandeza de um Chico Xavier, que sem nenhum preconceito, sempre com o coração aberto, sem julgamentos, embora enxergasse a miserabilidade daqueles que deles, esses nomes citados, se aproximassem, a miserabilidade física, a miserabilidade moral, a miserabilidade total das situações, no entanto, acolhiam, atendiam, compreendiam, embora pudessem entender toda a extensão da miséria que ali estava à sua frente. Aí entra o devotamento. Lembrando a definição, o devotamento, sinônimo da abnegação, é aquela disposição altruísta em favor de alguém.
E na mesma lição que lemos aqui sobre a questão do devotamento, naquela lição que eu já li, se já é capaz, o devotamento, diz o Espírito, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, se fores capaz, né, de realizar todas aquelas proezas que significa o devotamento, dar muito mais daquilo que somos do que aquilo que temos. O dar do que somos é este exercício de conquista para nos despojarmos do egoísmo que ainda nos domina, para nos despojarmos da vaidade que ainda toma conta de nós, do orgulho que nos faz considerar mais importante do que os outros, quando na verdade não o somos. Nenhum de nós o é. Somos todos criaturas em aprendizado. O devotamento significa o dar de nós, quer dizer, a busca dessa conquista para dispensar, demitir o orgulho, demitir a vaidade, demitir o egoísmo e darmos de nós mesmos àqueles que estão à nossa frente, na condição que for, na condição que estiverem. A sociedade é ainda perseguidora, ex-presidiário, ex-prostituta, ex-garoto do programa, ex-mulher do programa, ex-detento, ex-não sei o quê, esquecendo-nos que ali está uma criatura humana, como nós, que viveu seus desafios, terá outros desafios adiante, como nós que também vivemos tantos desafios. Quantas vezes não fomos discriminados pela volúpia humana da língua? Quantas vezes não fomos discriminados pela maldade humana? Nós somos convidados a esse exercício do devotamento. Então, o devotamento, voltando-se com esta abnegação, com essa disposição, com essa dedicação para o combate, para a superação do preconceito, poderemos dar largos passos. Porque o devotamento, significando dedicação, o devotamento significando esse esforço que dispensa o egoísmo e usa o altruísmo em favor de alguém, o devotamento dedica-se, pois, a este exercício. O devotamento, ele insiste em ser melhor. O devotamento, ele quer, portanto, superar o preconceito. O preconceito que é uma mazela moral. O preconceito que é uma visão estreita. O preconceito que é filho do orgulho. Porque o preconceituoso, ele é orgulhoso. Eu sou melhor do que o outro. Eu tenho mais do que o outro. Minhas posses, meus poderes. Isto cria uma noção de falsa e ilusória superioridade. Esta noção falsa e ilusória de superioridade faz desprezar o outro, o que se transforma em preconceito. Portanto, o devotamento entra quando aceitamos essa disposição de superar essa tendência. Se valorizarmos mais o devotamento, se prestarmos atenção nesse esforço que o devotamento pede para a dedicação altruísta, conseguiremos gradativamente vencer os laivos, os ímpetos de preconceito que ainda estão em nós e que às vezes se manifestam de maneira tão larga na sociedade, com crimes, com situações constrangedoras que estão por toda parte, condenando, marginalizando, discriminando pessoas nas mais diversas condições. Porque ele é deficiente visual, porque ele é analfabeto, porque ele é negro, porque ele é japonês, porque ele é índio, porque ele é amarelo, porque ele é branco, porque etc. E por aí vai, né? Então ficamos a dever da nossa condição de criaturas, de filhos de Deus, que devem honrar essa origem, dignificar a grandeza de Deus a partir dessas questões todas que nos fazem o caminhar. Essa questão do devotamento nos chama muita atenção, porque não é uma prática fácil. Nós estamos habituados, estamos acostumados a agir dessa forma. Através dos séculos e dos milênios, agimos sempre com respostas violentas, agimos sempre com agressividade. Isso se tornou um hábito cristalizado. Mas agora estamos despertando uma nova era. Agora estamos despertando uma nova época. A chamada época de regeneração que pede espíritos melhores.
uma época que convida a uma postura mais consciente. Então, ao invés da agressividade gerada pelo preconceito, ao invés da indiferença gerada pelo preconceito, ao invés do desprezo gerado pelo preconceito, ao invés da discriminação de qualquer natureza gerada pelo preconceito, que é aquela opinião precipitada, sem conhecimento, sem análise, sem bondade. O preconceito é tudo isso. Então, ao invés de tudo isso, gradativamente bate a nossa consciência a necessidade de desenvolver o devotamento. Essa disposição interior, essa vontade perseverante de criar em nós esse compromisso com a dedicação altruísta em favor das nobres causas. E é interessante porque o devotamento, ele não é apenas voltado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. O devotamento também pode ser usado em favor de uma causa, em que você talvez não se relacione com uma pessoa, ou com uma família, ou com um grupo de pessoas, mas você se dedica a uma causa nobre, que direta ou indiretamente vai beneficiar toda uma coletividade. Esse devotamento pode estar presente na atividade religiosa, na atividade esportiva, na atividade cultural, na atividade artística, na atividade, sabe-se lá, e até profissional. Porque o profissional competente na sua área, o profissional honesto, que também usa o devotamento da causa à profissão, ele está diretamente beneficiando as pessoas que vão se valer dos seus serviços, ainda que ele não tome contato com os seus clientes, com os seus consumidores. Às vezes é um homem de gabinete, cujas decisões, cujos cálculos, cujo foco na produção, cujo foco no desenvolvimento de projetos e processos, resultará em produtos de qualidade que vão beneficiar pessoas e famílias e empresas na alimentação, no consumo de produtos de limpeza, no consumo de automóveis, de utilitários, de computadores, de bens gerais. O devotamento é isso, é uma dedicação honesta. O devotamento é uma dedicação voltada, centrada, sem objetivos egoístas. Notem que o devotamento não entra apenas na questão dos relacionamentos humanos, nas questões do ciúme, da inveja ou da agressividade, mas ele está presente também nas causas profissionais, nas causas que engrandecem a cultura humana. Nós estamos vendo aí a pandemia, nós estamos vendo o devotamento de médicos, de profissionais de saúde na linha de frente, como também estamos vendo o devotamento de cientistas, de homens de ciência pesquisando vacinas, para que voltemos à liberdade do relacionamento social, da interação social. Devotamento que vai atingir toda uma coletividade, mas que exige o exercício isolado da pesquisa continuada, muitas vezes nas madrugadas, da pesquisa que gera suor, da pesquisa que gera sacrifício, da pesquisa que gera intensa pesquisa. Tudo isso é devotamento. É quando nos deixamos contagiar pela causa do bem. Existe um movimento imenso da própria vida, diga-se, leis divinas, em favor do nosso bem-estar, em favor do nosso despertar para as causas maiores da vida. Por isso, nunca perderemos se agirmos com devotamento, se agirmos com consciência no bem. Esta ação devotada em favor de uma pessoa, em favor de uma família, em favor de uma causa, em favor de uma iniciativa, seja qual for, não necessariamente religiosa, não necessariamente pessoal, mas pode ser até industrial, cultural, artística, sabe-se lá. Esta dedicação é um intenso treinamento para vencermos os preconceitos. Porque alguém que se dedica a uma causa não está pensando nas diferenças que vai encontrar pela frente o resultado do seu trabalho. Ele está pensando nos benefícios que irá distribuir. Portanto, está assumindo uma posição altruísta,
que contraria o egoísmo, que quer tudo para si, que contraria o orgulho, que se considera melhor que os outros, que contraria a vaidade. Quantos homens e mulheres não se anulam, nunca têm os seus nomes citados, no entanto, agem em favor da humanidade. E aí podemos buscar as figuras dos benfeitores espirituais que anonimamente nos visitam diariamente para nos ajudar, sem que a gente os veja. E por eles somos beneficiados incessantemente, anonimamente, pelo devotamento a que se dedicam a nosso favor. Então eu quero agradecer a vocês pelo devotamento desse instante. Estamos todos devotados a esta causa, a causa que nos une, o ideal espírita. E apesar de individualmente apresentarmos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas carências, todos que aqui estamos imbuídos de uma causa nobre, aprendendo com ela, desenvolvendo essa virtude do devotamento para vencer este câncer da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês e abrir aqui o espaço para algum possível e provável comentário que queiram fazer a respeito do assunto. Saudando pela Semana Espírita. Fiquem à vontade, gente. Se alguém quiser manifestar a sua opinião, a sua pergunta, a sua consideração, nós queremos abrir um pequeno espaço aqui. Orson, muito obrigado aí pelas palavras, né? Eu acho que o devotamento é a entrega que a gente tem, né? Nós que temos o privilégio de sermos espíritas, a gente busca muito esse devotamento em divulgar a doutrina. A gente sabe que a doutrina ela é muito constituída justamente da gente desconstruir esses preconceitos que a gente tem nas nossas vidas. E eu acho que é muito importante, né, essas palavras que você disse hoje, dessa entrega. A gente tem que aproveitar todos os ensinos, tudo que o Evangelho, né, nos traz, tudo que as palavras da moral de Cristo, tudo que ela nos traz para a gente ir vencendo, igual você disse mesmo, né, nós somos crianças espirituais ainda. Nós temos muito a caminhar, nós temos muito a evoluir, mas eu acho que a partir do momento que a gente se entrega nessa causa, né, não só da doutrina, mas como você disse, no trabalho. Eu acho que ontem a gente teve o encontro de ontem, né, a palestra de ontem, o Tato falou muito sobre isso, né, fazer o melhor de você. Em cada coisa que você faz, não importa se você seja um lixeiro, se você seja um engenheiro, sempre fazer o seu melhor, né. Eu acho que esse devotamento, acho que vem muito ao encontro disso, né, de fazer o seu melhor. E a doutrina, ela é bem esclarecedora nisso, né, ela abre essas portas, ela abre caminhos para a gente se esclarecer, para a gente estudar, entender as morais de Cristo, né, e tentar praticá-las, né. Eu acho que a grande questão hoje é a gente ter esse evangelho redivivo dentro da gente, né? Viver esse evangelho. Então, eu acho que, complementando muito isso que você diz, né? A gente poder se entregar com sabedoria, com essa fé raciocinada que a doutrina traz e fazer o melhor que a gente puder. Né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa... Pessoal, se alguém mais quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, daqui a pouquinho o Orson tem que ir embora. Bom, gente, eu quero me congratular com vocês, cumprimentá-los, reforçar meu cumprimento aí pela Semana Espírita. Essas iniciativas são sempre valiosas e vocês devem mesmo perseverar, né? Nós todos aqui que estamos reunidos temos um compromisso muito sério, muito grave com a doutrina espírita, né? E devemos encarar isso como um devotamento mesmo. É uma dedicação que resultará em muitas alegrias no futuro. Nós nunca perderemos pelo devotamento que dermos a qualquer causa. Nesse caso, a causa espírita que estamos envolvidos.
sem prejuízo de outras causas que estejamos envolvidos. Ok, então, Orson, muito obrigado aí pela sua presença aqui em Jacareí, colaborando mais uma vez com o Movimento Espírita. Você já é um amigo da casa, né? Já é nosso parente aqui. Muito obrigado por tudo. Abraço a você, abraço para a Neuza e até a próxima, tá? Olha, Oi, tá bom? eu quero agradecer imensamente, porque vocês sabem, eu gosto muito de falar aí, tenho uma alegria muito grande quando vou aí. O distanciamento, o isolamento social tirou essa possibilidade da gente, mas não nos impediu de conversarmos, né? Porque estar com vocês aí é sempre uma alegria muito grande. Eu tenho recordações muito agradáveis aí das casas de Jacareí, onde já estive tantas vezes, né? De forma que nos sentimos em casa. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado a você, viu, Orson? Um abração. Agora eu passo a palavra para o Willer, que ele vai encerrar a nossa atividade. Então, gente, muito obrigado aí pela presença de todos, né? Muito obrigado, Orson, pelas palavras, né? Pelo seu devotamento à doutrina espírita. Isso, acho que só engrandece a doutrina. Pessoas como você, que estão sempre divulgando, sempre nessa devotação do bem, né? Então, primeiramente, muito obrigado ao Augusto, da USE também, né? A USE Intermunicipal de Jacareí. Também aproveitando para divulgar, né, que amanhã a gente vai ter a palestra às 20 horas, né, no dia 24/9, do SEAC, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, Fraternidade Espírita e Esperança, com os convidados Paulo e Leia. Né? Então, amanhã, no mesmo horário, dando continuidade à nossa Semana Espírita, contamos com a participação de todos, né? E aproveitando também para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, no canal do Orson também, que tem passagens maravilhosas sobre a doutrina, tem o 90 Segundos com Kardec, todos os dias lá, são vários episódios, né? Aproveitar para se inscrever nos canais das Casas Espíritas, da USE Intermunicipal, é só buscar lá no Google. Então, muito obrigado aí a presença de todos. Eu vou fazer a prece final aqui para a gente encerrar o trabalho. Então, nesse momento, né, vamos nos recolhendo e vamos agradecendo, né? Obrigado, Jesus, por essa doutrina tão abençoada, que nos faz sentir acolhidos, amados e consolados. Obrigado, Senhor, pelas amizades, pelo amor ao próximo e pela caridade. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de trabalho, pela recompensa de servir, de doar, de nos doarmos. Obrigado, Senhor, pelos seus ensinamentos, pelos acolhimentos, por nos tornar um fragmento do bem e da paz. Obrigado, Jesus, por trazer essa doutrina tão especial que nos guia na parte moral. Essa doutrina que acolhe, não escolhe, que sempre nos dá a chance de sermos seres humanos melhores e de construirmos um mundo e um futuro melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado aí a participação de todos. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado por tudo.